Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. A lição atual é do segundo trimestre de 2020 e traz por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista desta série de lições é o pastor Douglas Batista. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Sublimidade, segundo o dicionário, significa algo excelente, glorioso. E esse título, meus irmãos, aponta para a grandiosidade, a excelência das bênçãos que Deus reservou para nós através de Cristo Jesus. E nesta aula olharemos mais detalhadamente este tema tão importante para as nossas vidas. Para o texto áureo nós temos o texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vejam, meus irmãos, que já aqui em Efésios 1 e 3, encontramos na Bíblia Sagrada a menção de bênçãos espirituais. Eu andei consultando as outras versões, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Nova Almeida Atualizada, e todas estas versões trazem esse mesmo texto, bênçãos espirituais. Para a verdade prática, nós encontramos: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Nós veremos durante a lição, meus irmãos, essa questão da eleição, muito rapidamente, porque o tema eleição e predestinação está reservado para a lição 3 desse trimestre. Então, hoje nós focaremos nesta lição justamente o estudo das bênçãos espirituais que Deus reservou para os salvos na pessoa de Cristo Jesus. Seguindo em frente, meus irmãos, para a leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3, 4, depois dos versículos 9 ao 14. Acompanhe a leitura, por favor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meus irmãos, nós lemos aqui então alguns versículos de Efésios no capítulo 1. Eu sugiro fortemente, assim como mencionei na aula anterior, na lição 1, é muito importante que nós todos leiamos toda a epístola de Paulo aos Efésios e não apenas em uma tradução, como essa tradução da Almeida Revista e Corrigida. Experimente ler ou faça o exercício de ler este texto, ler a epístola toda em outras versões. Nova Versão Transformadora, que é a que eu estou lendo atualmente, a Bíblia nesse ano, a primeira leitura deste ano, eu estou usando a Nova Versão Transformadora, que é uma versão que eu gosto muito. Leia também na Nova Versão Internacional, na Nova Almeida Atualizada. Todas estas versões você encontra naquela Bíblia, naquele app de Bíblia do celular, a YouVersion.
Todas estas versões que você consegue encontrar lá, você não precisa comprar se você não tiver o dinheiro. É até importante você ter no papel, que realmente eu gosto quando eu vou ler a Bíblia, lê-la no papel. Mas se você está passando por alguma dificuldade, baixe a Bíblia no seu celular, no app do celular e compare, faça as comparações das versões. Porque essa Almeida Revista e Corrigida, que é a tradicional que a maioria de nós assembleanos usamos, muitas vezes ela tem uma linguagem que deixa alguns pontos, vamos dizer assim, não muito claros. E quando nós fazemos a comparação das versões, dessa versão com outras versões, nós podemos ser enriquecidos no nosso entendimento. Então, por favor, é uma sugestão que nós damos, faça a leitura dessa epístola de Paulo aos Efésios, não apenas na Almeida Revista e Corrigida, faça comparação entre as outras versões, principalmente desse texto, leitura bíblica em classe, que é uma leitura bastante extensa, faça a comparação das versões, leia as duas versões, coloque uma do lado da outra e faça as comparações, para que você possa melhorar o seu entendimento na palavra de Deus. E em relação, meus irmãos, a esta passagem de Efésios, no capítulo 1, versículos do 3 ao 14, nós gostaríamos de trazer o comentário, aquilo que está escrito no comentário bíblico pentecostal da CPAD no Novo Testamento. Vou ler para vocês o que este comentário fala a respeito deste texto de Efésios 1, do 3 ao 14. Efésios 1, de 3 ao 14, é uma das passagens mais profundas da Bíblia e, considerada sem divisões, provavelmente é a frase mais magnífica de toda a literatura. Esse trecho representa um hino teológico de louvor à gloriosa redenção de Deus e se apresenta em 3 estrofes de tamanhos variados. Ao final de cada uma, repete-se o refrão: para louvor e glória da sua graça e para louvor da sua glória. Vejam, meus irmãos, que interessante. Paulo inicia a sua carta aos Efésios com um louvor ao Senhor, um louvor ao Deus Todo-Poderoso. Tenhamos isso em mente enquanto vamos caminhando na explanação desta lição. Seguindo em frente, então, meus irmãos, como objetivo geral nós temos esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Então, aqui nesta lição, o comentarista, elencou, citou várias das bênçãos espirituais a qual nós desfrutamos como salvos em Cristo Jesus. Para os objetivos específicos, nós temos, para o tópico 1, refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Para o tópico 2, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E, finalmente, para o tópico 3, explicitar, ou seja, tornar explícito, tornar claro que o Espírito Santo desempenha um papel importante no plano da salvação. Vamos então agora iniciar o comentário. Introdução. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. E esse projeto divino, meus irmãos, é algo extraordinário, pois deixa claro o quanto Deus nos ama. O que está escrito em João 3,16 nos dá uma pequena noção desse amor divino por suas criaturas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse tal, de tal maneira, citado na versão Almeida Revista e Corrigida, é um grande mistério para nós, meus irmãos, porque nós, na mente humana, não conseguimos medir, mensurar o tamanho deste amor. O importante é o que fique no nosso coração, é a lição que fica em nosso coração quando diz: de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Vejam quão grande amor Deus tem por suas criaturas. Na sequência, nós temos: desde a eternidade, aprouve a Deus executar um
plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Esta frase do comentarista mencionando que desde a eternidade Deus planejou, elaborou um plano de restauração, isso nos faz, irmão, nos remete ou nos leva a pensar em alguns atributos de Deus. E quais atributos seriam esses? Esses, justamente, a onipotência, a onipresença e principalmente a onisciência. Nós falamos isso muitas e muitas vezes durante as lições, porque precisa ficar bastante claro no nosso entendimento. O atributo da onipotência é poder sem limites. Deus detém todo o poder. O atributo da da onipresença é Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e completo. E por último nós temos a onisciência, que significa Deus sabe e conhece todas as coisas. E dentro da onisciência nós temos uma característica chamada presciência, que é um conhecimento antecipado das coisas que acontecerão no futuro. No futuro para o homem, porque a Bíblia diz que Deus não está sujeito ao nosso tempo. Deus é atemporal, ou seja, está acima do tempo. Para ele, a Bíblia diz que 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Então, meus irmãos, Deus está acima do tempo. E ele é onisciente, onipotente, onipresente, e dentro da onisciência ele tem a presciência, ou seja, conhece as coisas antes que elas venham a acontecer. E através da presciência, meus amados irmãos, é importante nós frisarmos que Deus já sabia que o homem cairia em pecado. Nós tratamos disso no trimestre passado, quando falamos ali da raça humana, que Deus já sabia que o homem cairia no pecado, que o homem seria reprovado durante a aprovação da sua fidelidade ali no Jardim do Éden. E por conta disso, Deus já havia feito o plano de redenção do homem antes de o homem cair, porque Deus já sabia. E é importante nós notarmos que em Gênesis 13:15 é a primeira menção a respeito do Salvador. Gênesis 3:15, quando Deus está falando ali com a serpente, falando, que a semente da mulher sairia um que pisaria na cabeça dela, na cabeça da serpente. Estava apontando claramente para a vinda de um Salvador. E em relação a essa questão do plano de Deus ter sido elaborado antes da fundação do mundo, podemos fazer uma menção de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Então vejam, meus irmãos, que Apocalipse confirma que o plano da salvação, elaborado pela Trindade, foi feito antes da fundação do mundo. Inclusive, no versículo 4 da leitura bíblica em classe, nós vemos mais uma vez a menção dessa presciência de Deus, desse conhecimento antecipado de Deus, quando o texto nos diz: nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Vejam então, meus irmãos, que Deus já sabia que nós estaríamos servindo a Ele hoje. O conhecimento de Deus, meus irmãos, é algo imensurável. Nossa mente humana, limitada, pequena, falha, não consegue vislumbrar a grandeza deste Deus maravilhoso. Louvado seja o nome dele para sempre. Dando sequência então, meus irmãos, por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Meus irmãos, a respeito deste mistério, eu gostaria de citar o texto de Colossenses, no capítulo 1, versículos 24 ao 27. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade, Paulo falando, de servir seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa.
Esta mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas deste segredo ou deste mistério também são para vocês, os gentios. E o segredo ou o mistério é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Então vejam, meus irmãos, o mistério que, como o comentarista disse, né? A revelação do mistério que estiver oculto foi justamente a nossa entrada como gentios na salvação oferecida por Deus. Os israelitas na realidade são um povo escolhido, mas porque eles rejeitaram a Cristo, nós, os gentios, tivemos a oportunidade de receber e abraçar a salvação em Cristo Jesus. E este foi o grande mistério, revelado através da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, meus irmãos, pelo seu amor tremendo pelas nossas vidas. Dando sequência, então, ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Todos nós somos convidados a louvar ao Senhor. Para o ponto central, nós temos: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus, a semelhança do que vimos em aulas anteriores. O texto do ponto central é uma repetição, praticamente uma repetição do objetivo geral, que é uma repetição da verdade prática. Então, nessa lição se repete o mesmo costume. Chegamos então, meus irmãos, ao primeiro tópico, a nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. O próprio Paulo diz, meus irmãos, no capítulo 2 dessa mesma epístola aos Efésios, que nós estávamos o quê? Mortos em nossas ofensas e pecados. Mas desse assunto nós vamos tratar em lições posteriores. Seguindo em frente, subtópico 1, a doxologia. Ao expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. O que é uma bondade ativa? Uma bondade que se move no sentido de fazer o bem para as outras pessoas. E uma outra coisa, meus irmãos, esse termo doxologia significa o quê? Glorificação, hino de louvor, conforme nós vemos na seção Conheça Mais da revista do professor. E conforme já mencionamos, meus irmãos, esses versículos de Efésios 1, 3 ao 14 é considerada a frase mais magnífica de toda a literatura. E aqui, meus irmãos, gostaria de fazer um parêntese. Vocês que nos acompanham no canal nos viram fazer algum desabafo no trimestre passado. E na primeira lição desse trimestre nós fizemos um elogio ao pastor Douglas Batista, que é o comentarista, por conta da riqueza dos termos encontrados no seu livro de apoio. Realmente, ainda para a lição 2, continuamos, meus irmãos, encontrando subsídios muito bons para a lição. Você, meu amado irmão professor, minha amada irmã professora, se tiver condições financeiras para isso, sabemos que estamos entrando num período de crise por conta da pandemia, mas se você tiver uma situação financeira, se você tiver condições financeiras, eu sugiro fortemente que você adquira esse livro de apoio, porque até agora, para a lição 2, está excelente, apresenta subsídios muito bons para a ministração da aula. E um outro fator que me deixou bastante alegre, meus irmãos, não sei se os irmãos notaram nas lições anteriores, os subsídios nas revistas, nas lições dos professores, pouco ajudavam, trazendo informações adicionais, trazendo informações relevantes para o professor ministrar a aula. Para nossa alegria, meus irmãos, o pastor Douglas também, pelo que parece, nós só estudamos a lição 1 e a lição 2, mas até aqui nós podemos dizer que estamos muito felizes com os recursos que ele tem nos trazido através dos subsídios.
Vocês vão ver que na lição de hoje nós tivemos, por exemplo, a doxologia, o significado desta palavra doxologia, que é hino de louvor, glorificação. Ele trouxe a explicação no Conheça Mais. E mais para frente, um ponto que eu considerei bastante importante, ele trouxe também a explicação deste ponto num dos subsídios do capítulo 3, se eu não me engano, do tópico 3 desta lição. Então, meus irmãos, nós estamos vendo a CPAD, né, através do comentarista, principalmente nesta lição, nesta revista desse trimestre, nós estamos vendo uma movimentação da CPAD no sentido de melhorar o seu serviço para nós. Como eu disse na aula passada, no livro de apoio, nós encontramos, meus irmãos, coisa que nos 4 livros anteriores, que nós, como eu te disse na aula passada, na lição passada, já fez um ano que nós estamos ministrando, nos 4 livros anteriores eram livros totalmente superficiais, sem bibliografia, sem nada. Este livro agora está de parabéns, está excelente nessa questão dos subsídios. Então fica aqui mais uma vez a minha recomendação, se você tem condições financeiras para isso, adquira esse livro, que eu tenho certeza que vai ajudá-lo muito nas ministrações das aulas deste trimestre. Deus abençoe, meus irmãos. Seguindo em frente, então, ele começa pela frase: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, no versículo 6, ou para louvor da sua glória, nos versículos 12 e 14. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Meus irmãos, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, esse hino de louvor encontrado ali em Efésios 1, do 3 ao 14, que nós estamos estudando, ao qual nós estamos nos referindo, ele se refere às bênçãos que ele chama de trinitariana, pois é recebida da Trindade e pode ser dividida, como o comentarista mesmo disse, em 3 estrofes. Um hino dividido em 3 estrofes. O primeiro deles está entre o versículo 3 e o versículo 6 e relaciona-se ao quê? Ao passado, tendo o maravilhoso plano do Pai como centro, ou seja, os versículos de 3 a 6 referem-se ao plano do Pai apontando para o passado. Já os versículos de 7 a 12 relacionam-se com o presente e gira em torno da obra redentora de Cristo. E por final, nos versículos 13 a 14, aponta para a futura consumação da redenção e exalta o ministério do Espírito Santo. Esse texto, meus irmãos, nós encontramos no livro do pastor Hernandes Dias Lopes a respeito da igreja de Éfeso. Se você vai baixar ali o nosso roteiro deste vídeo, no roteiro eu coloco certinho a referência de onde foi tirada esta passagem, o livro e a página. Amém? Voltando a dizer, voltando a lembrar os irmãos, o roteiro deste vídeo estará disponível tanto na descrição deste vídeo, quanto ali, se você está acompanhando o vídeo pelo nosso site Estudantes da Bíblia, estará logo abaixo ali do vídeo na página da lição. Seguindo em frente, então, subtópico 2, as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Aqui, meus irmãos, o nosso comentarista faz questão de mencionar, que bênçãos espirituais não tem nada a ver com bênção material. É do reino espiritual, ele até sublinha aqui, dos lugares celestiais. São coisas de cima, são coisas espirituais. Estas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14, tais como, a primeira delas, no versículo 4.
Deus nos elegeu para sermos santos. Esta eleição que o pastor Elienay Cabral compara com uma escolha, aponta para o fato que Deus elegeu aqueles que darão ouvidos ao evangelho da salvação em Cristo Jesus, crendo no Filho de Deus para serem santos, ou seja, separados do pecado do mundo e consagrados para agradar a Deus em tudo. Então, meus irmãos, essa eleição, como nós veremos na lição de número 3, não tem nada a ver com uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a eleição está apontando para a presciência de Deus que já sabia que nós seríamos salvos. Dando sequência, predestinou-nos para sermos filhos, no versículo 5. Mais uma vez, aqui entra a presciência de Deus. Essa predestinação aponta para o conhecimento de Deus antecipado, que sabia, mais uma vez, quem é que estaria dando ouvidos ou não à salvação oferecida pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam que, na sua presciência, Deus nos predestinou. Podemos dizer que algumas igrejas, algumas linhas teológicas, acreditam que essa predestinação seria uma escolha que Deus fez entre uma pessoa deixando outra de lado. Mas nós, pentecostais, não acreditamos nisso, porque a Bíblia diz claramente que Deus não faz acepção de pessoas. E se nós acreditássemos que Deus tinha escolhido alguns e deixado em detrimento de outros, Deus estaria fazendo acepção de pessoas, irmãos, e isso não é verdade. Nosso Deus não faz acepção. A Bíblia é muito clara quando diz que Deus quer que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, o Salvador. Mas Deus sabe que nem todos aceitarão o Evangelho, nem todos crerão, nem todos darão crédito ao Evangelho. E essa predestinação que está aqui, como eu disse, nós trataremos melhor dela na lição de número 3. Deus já sabendo antecipadamente aqueles que aceitariam o evangelho da salvação e os serviriam como seus servos, como seus filhos. Na sequência nós temos, nos fez agradáveis para si, no versículo 6. Só que no versículo 6, meus irmãos, eu não gostaria de comentar essa questão dos nos fez agradáveis para si, mas sim eu gostaria de comentar a finalização da chamada primeira estrofe, quando ele diz, para louvor e graça da sua glória. Então, aqui no versículo 6, o que nós queremos enfatizar, o que é? A finalização da primeira estrofe. Dando sequência, no versículo 7, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. E aqui, meus irmãos, como bênção espiritual, nós podemos dizer que redenção é a necessidade básica para o homem que tem a graça de Deus. Sem a redenção, nós não teríamos salvação. Seguindo em frente, no versículos 8 a 12, acolheu-nos por sua vontade redentora. E aqui, meus irmãos, nós podemos entender que aprove a Deus oferecer a salvação. Oferecer a graça redentora a todos os homens através de Cristo Jesus. A salvação não se deu por motivação nossa, ou seja, nós fomos buscar, mas a salvação foi oferecida por esse Deus de amor. O Deus que proveu a nós, meus irmãos, um meio de nós sermos salvos, restituídos à posição que Adão perdeu por conta do seu pecado. Vejam que Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Dando sequência, revelou-nos a palavra da verdade, no versículo 13, na parte A. Com a pregação do Evangelho, meus irmãos, o poder de Deus é revelado. Dando sequência, selou-nos com o Espírito Santo da promessa, no versículo 13, a parte B. Isso aponta o quê? Para a presença do Espírito Santo em nós e o cumprimento da promessa do outro Consolador deixada por Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse, quando eu for, não vos deixarei só, vos enviarei outro Consolador. E este Consolador é o Espírito Santo em nossas vidas. E por fim, nós temos no versículo 14, ainda garantiu a validade da promessa.
Ou seja, a permanência do Consolador em nós é a garantia da nossa salvação em Cristo Jesus. Vejam então, meus irmãos, a série de bênçãos espirituais que nós recebemos, que o hino de louvor aponta aqui na carta aos Efésios. Coisa maravilhosa. Dando sequência, então, tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Estas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo. Estas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Conforme nós mencionamos, irmãos, segundo a palavra do pastor Hernandes Dias Lopes, as bênçãos são trinitarianas, ou seja, vêm do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No subtópico 3 nós temos a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual, a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com nossa experiência de conversão a Ele. Segundo o comentarista, meus irmãos, comentou no livro de apoio, essa expressão em Cristo e suas variações aparecem 10 vezes nos versículos mencionados e apontam para o fato de que apenas se estivermos conectados com Cristo, teremos acesso a todas estas bênçãos espirituais. Não há condição, meus irmãos, de sermos abençoados se nós estamos desconectados, separados de Cristo, porque Cristo é a fonte de toda a bênção e Ele é o elo de ligação entre nós e o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Cordeiro de Deus e nós estamos nele. É em Cristo que nós somos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Dando sequência, então, esta nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos de nossa redenção. Em cima deste pensamento, meus irmãos, nós podemos citar João 10:9, na versão nova, a versão transformadora, que diz: Jesus dizendo: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto, ou seja, alimentação. O Senhor Jesus é a porta, é através dele que temos acesso ao Deus Todo-Poderoso. E é interessante nós notarmos, meus irmãos, que a aceitação do sacrifício e da pessoa de Cristo como nosso Salvador nos abre a porta do contato com o Deus Todo-Poderoso. É através de Cristo que temos comunhão com o Deus infinito, que é o nosso Deus. É somente através dele. Vamos ler, meus irmãos, Romanos, o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, dos versículos 15 a 17. Vamos ler na nova versão transformadora. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Vejam, meus irmãos, os adotou como seus próprios filhos. Continuando. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros de Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Vejam, meus irmãos, que esse texto de Romanos 8 nos diz que através de Cristo nos tornamos co-herdeiros de Deus. Somos participantes da herança. Um Deus infinito, um Deus maravilhoso, nos adotou como filho e nos deu direito à herança.
Então que fique muito claro para os irmãos que teremos direito à herança enquanto estivermos com Cristo Jesus. Ele nos abriu a porta e é através dele que recebemos estas maravilhosas bênçãos em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Dando sequência, irmãos, chegamos agora no tópico 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Por primazia, meus irmãos, significa, podemos entender, primeiro lugar, primeira colocação, excelência. Apenas Cristo foi capaz de resgatar os pecadores. Tendo em vista que João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós vemos em João 1,29. E Pedro, meus irmãos, nos mostra qual é o valor deste sangue derramado por Cristo. Vamos ler em 1 Pedro 1, 18 e 19, na Almeida Revista e Corrigida. Versículos bastante conhecidos dos irmãos, mas é importante, meus irmãos, nós memorizarmos e frisarmos bem estes conceitos. Vamos lá. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então vejam, meus irmãos, que através do sangue valiosíssimo, preciosíssimo de Cristo é que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver e recebemos salvação em Cristo Jesus. E vida cristocêntrica significa, como o próprio nome indica, que Jesus Cristo deve ser o centro da nossa vida. Agradar a Ele, servir a Ele, andar com Ele deve ser o centro da nossa vida. Cristo no centro, uma vida cristocêntrica. Para reforçar esse entendimento, podemos ler o que Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que significa isso, meus irmãos? Que como Cristo se entregou por nós, no nosso lugar, hoje nós não podemos viver para nós temos que viver para Ele. E Paulo disse aqui claramente, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vida cristocêntrica para fazer a vontade de Cristo Jesus em nossas vidas. Esse é o nosso objetivo como servos e filhos do Deus Altíssimo. Que tenhamos isso em mente, meus irmãos, muito claro, muito cristalino. Somos salvos para agradar a Deus. Dando sequência, subtópico 1, a revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério de sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus, eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa questão, meus irmãos, apontada pelo comentarista aqui a respeito do mistério de Deus, ela será estudada mais detalhadamente, mais profundamente na lição de número 9 desse trimestre. Mas apesar disso, nós podemos adiantar que este grande mistério, como o próprio comentarista disse, é o plano da salvação estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Nós já lemos Colossenses 1, do 24 ao 27. Agora gostaria de ler com vocês o que está em Efésios, na mesma carta aos Efésios, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 7. Vamos ler Almeida, Revista e Corrigida. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que,
quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios, observem que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então vejam, meus irmãos, que o mistério, conforme falamos anteriormente, e esses versículos de Efésios 3 nos confirmam, foi justamente esse, a inclusão dos gentios no plano da salvação. Um mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo, mas foi revelado através da Igreja de Jesus Cristo na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo em frente, meus irmãos, essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Beneplácito, meus irmãos, significa consentimento, vontade. Resumindo o que o comentarista pontuou, Deus executou tudo segundo a sua vontade. E Jó, meus irmãos, nos deixa claro que a vontade de Deus tem que ser cumprida. Jó 42:2 nos diz assim: sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Meus irmãos, a vontade de Deus tem que ser cumprida. Deus é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Seguindo em frente, subtópico 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa questão, meus irmãos, apontada pelo comentarista a respeito de convergir em Cristo todas as coisas, significa que o fim de tudo é Cristo, ou seja, todas as coisas devem apontar para o domínio do Cordeiro de Deus. Paulo escreveu em sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 17, na Almeida Revista e Corrigida. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então vejam, meus irmãos, que Cristo é anterior a todas as coisas, porque ele é Deus, ele não foi criado. Assim como o Pai não foi criado, assim como o Espírito Santo não foi criado, o Filho de Deus, Jesus Cristo, também não foi criado. Ele antecede todas as coisas e a Bíblia nos diz que, aqui em Colossenses, Paulo escrevendo, que todas as coisas subsistem por ele, ou seja, é através da atuação dele, do cuidado dele, que todas as coisas estão de pé. Quer queiram, quer não queiram, ele está no controle, ele está no comando, ele está sustentando todas as coisas. Só que ainda isso não termina aí. Só que no final de todas as coisas, meus irmãos, a Bíblia nos diz que todo joelho se dobrará diante dele e confessará que ele é o Senhor. Vamos ler o que diz em Romanos 14:11. Na Almeida Revista e Corrigida, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Então veja, o comentarista diz que todas as coisas estão convergindo, ou seja, indo em direção a Cristo. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. E em segundo lugar, que no final de tudo, todo joelho se dobrará diante dele e confessará a Deus. Vejam então que tudo está caminhando e apontando para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dando sequência, irmãos, essa declaração não tem conotação universalista.
a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração deste plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz a ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. E aqui, meus irmãos, o comentarista menciona, essa questão do universalista, quando diz, que no final todos serão salvos. Não. Os salvos serão apenas aqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador. Só que chegará um momento em que Cristo dominará. Cristo se manifestará como Deus e dominará todas as coisas. Mas, segundo o próprio comentarista diz aqui, quando isso vai acontecer? Vai acontecer na plenitude dos tempos, ou seja, quando Deus determinar. Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele diz que aquele tempo, só Deus sabe. Naquele momento, o Cristo não sabia porque ele estava encarnado, só Deus sabia o tempo do retorno, só Deus sabia a restauração de todas as coisas, só Deus sabia quando seria este tempo de Deus. Inclusive, ali em Atos 1, os apóstolos, os discípulos perguntam ao Senhor, Senhor, quando é que você vai restaurar todas as coisas? O Senhor Jesus deu-lhes uma repreensão dizendo, a vós não compete saber os tempos que o Pai determinou pelo seu poder. Então vocês percebam, meus irmãos, que o tempo de Deus, o kairos, é algo de Deus, a plenitude dos tempos estabelecida por Deus. Mas nós humanos não sabemos. A nós cabe o quê? Continuar fazendo a vontade de Deus. Mas o tempo de Deus chegará, a plenitude dos tempos acontecerá, e aqueles que estiverem vivos verão o cumprimento de todas as promessas de Deus. E nós, se não estivermos vivos, mas estivermos mortos, no arrebatamento da igreja, seremos ressuscitados, transformados, e estaremos nos encontrando com Cristo Jesus nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Dando sequência, meus irmãos, chegamos ao subtópico 3, o louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, à igreja. Paulo muda do pronome nós, ele os judeus, para o também vós os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Aqui, meus irmãos, nós vemos então o grande mistério revelado. Tanto os gentios quanto os judeus desfrutando da bênção da salvação oferecida por Deus. Vamos ler o que diz na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículos 26 ao 28, na Almeida Revista e Corrigida. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Vejam então, meus irmãos, que o mistério de Deus foi revelado. Deus trouxe salvação para todos os homens. Isso, mais uma vez, eu repito, demonstra o amor infinito de Deus por suas criaturas. Seguindo em frente, ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Aqui, meus irmãos, essas palavras do comentarista nos remetem novamente ao que diz em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui o comentarista diz, que o nosso propósito não é apenas louvar ao Senhor, mas levar outros a louvá-lo. Isso se dá através do nosso testemunho das bênçãos que Deus tem realizado nas nossas vidas. E, conforme já nós dissemos, tudo que temos
não é nosso. Foi Deus quem colocou nas nossas mãos. Nós devemos tudo a Ele e por isso todas as nossas ações devem ter por objetivo glorificar ao Senhor. Chegando então agora, meus irmãos, no tópico 3, o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Subtópico 1, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Aqui, meus irmãos, é importante nós fazermos um detalhamento aqui, conforme eu disse lá atrás. Essa explicação você pode encontrar nos subsídios do tópico 3. Nós precisamos fazer uma separação entre o dom do Espírito Santo e o batismo com ou no Espírito Santo. Nós pentecostais muitas vezes confundimos essa questão do dom com o batismo, porque o dom, conforme nós lemos aqui em Efésios 1, é o Espírito Santo vindo morar dentro do crente, no coração do crente, a partir do momento em que esta pessoa ouve o Evangelho, crê no Evangelho, se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. O Espírito Santo, naquele momento, passa a morar dentro do crente, como Efésios 1, no 12:13, fala claramente. Isso é o dom do Espírito Santo. Só que o que acontece? Pedro falando, né, lá no discurso do Pentecostes, Pedro se referiu a promessa, né, a profecia de Joel, que diz, né, que o Espírito Santo, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro chama naquele momento de dom do Espírito Santo. Mas na realidade, meus irmãos, o dom que foi revelado a Paulo em Efésios é justamente essa questão da moradia do Espírito Santo no coração do cristão, naquele que aceita Jesus. Isso independe se essa pessoa é batizada ou não com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que tem por objetivo conceder graça àquele que é batizado para falar do Evangelho de Cristo, para testemunhar. Se nós formos ler o que diz ali em Atos 1:8, e recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Então, o objetivo do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo é basicamente, o objetivo principal é nos conceder graça para falarmos, para pregarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é o dom mencionado em Efésios 1. O dom, mais uma vez eu repito, é o Espírito Santo vindo morar no coração do crente e ajudando a ele a caminhar a sua jornada de salvação. E o batismo no Espírito Santo, que Pedro fala que é o dom, né? Na realidade é o revestimento de poder. E como eu disse, quando eu era novo na fé, eu presenciei essa confusão. Alguns pregadores mais simples, né, confundiam essa questão do dom com o batismo. Então, meus irmãos, que fique claro para nós, o dom do Espírito Santo é quando ele vem morar no cristão depois da conversão, e o batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder, que dá graça, que dá autoridade, que dá poder para o batizado no Espírito Santo testemunhar, evangelizar e pregar a palavra de Deus. Dando sequência, então, assim a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Então nós vemos aqui, meus irmãos, o ministério que o Espírito Santo exerce na vida do cristão. Eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa a respeito disso que o comentarista pontuou aqui. Pois, além de atuar na regeneração, purificação e santificação do crente,
e também ajudar no desenvolvimento do fruto do Espírito na vida de cada um de nós, o Espírito Santo também atua como intercessor, ou seja, ele intercede a Deus por nós diante de Deus. Ele intercede diante de Deus por nós. Vamos ler o que diz Romanos no capítulo 8, versículo 26 e 27, na Nova Versão Internacional. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então vejam, meus irmãos, que além de ajudar na regeneração, purificação e santificação, nós temos o Espírito Santo como nosso intercessor diante de Deus, porque ele está aqui dentro de nós. Ele sabe, ele conhece o que está dentro do nosso coração e ele intercede por nós ao Deus Todo-Poderoso. Vejam que coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2. O penhor da nossa herança. O termo arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada em transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecerem fiéis. Então vejam, meus irmãos, que o comentarista é muito claro. O Espírito Santo em nós é uma garantia, é um penhor, como ele diz aqui, né? É um depósito que garante a nossa salvação. Enquanto o Espírito Santo estiver habitando em nós, nós temos a garantia da salvação, como o comentarista deixa muito claro aqui. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida, ou seja, enquanto o Espírito Santo está em nós, nós somos filhos de Deus. E aqui no meu comentário, irmãos, eu até fiz uma pergunta, né? Como saber se somos salvos? Romanos, como nós já lemos, Romanos 8,16, nos diz, né? O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, enquanto tivermos o testemunho do Espírito Santo dentro de nós, nós temos a nossa salvação garantida. Mas ocorre que, meus irmãos, nós não podemos negligenciar esta presença santa dentro de nós. Se ele é o mais importante, ou se ele é a garantia da nossa salvação, nós devemos fazer de tudo para mantê-lo em nós, mantê-lo habitando em nossos corações. Efésios 4,30, na Nova Versão Transformadora, nos diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Então aqui o próprio Paulo, o apóstolo Paulo diz nessa carta aos Efésios que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. O que significa entristecer? Tomar atitudes que façam com que ele se entristeça e deixe esse tabernáculo que somos nós. Se o Espírito Santo for embora, meus irmãos, nós perdemos a salvação. Se ele for embora deste tabernáculo, nós perdemos a nossa filiação, nós perdemos a nossa posição de filho de Deus. Em uma mensagem que eu preguei aqui na nossa igreja recentemente, eu fiz até uma comparação, que quando alguém viaja para um país exterior, para um outro país, principalmente fora aqui do Mercosul, a coisa mais importante que ele tem no país estrangeiro é o seu passaporte. O seu passaporte garante quem ele é, o seu passaporte garante que ele consiga sair do país e voltar para o seu país de origem. Ou seja, eu mencionava na época, né, naquele dia, a pessoa poderia perder todas as coisas menos o seu passaporte. E eu quero fazer uma ilustração aqui em relação ao Espírito Santo. Meus irmãos, se for necessário perder todas as coisas,
que nós não percamos a presença do Espírito Santo em nossa vida, pois ele é a nossa garantia de salvação. Ele é a nossa garantia de que vamos subir quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. Não é o nosso dinheiro, não é a nossa beleza, não é a nossa capacidade de pregar, não. O que nos garante a salvação é a presença do Espírito Santo em nosso coração. E nós não podemos entristecê-lo, nós não podemos blasfemar contra ele, nós não podemos afugentá-lo das nossas vidas, mas nós temos que crescer em comunhão com ele, nós temos que realmente tê-lo como o nosso amigo, o nosso consolador, aquele que está intercedendo a Deus por nossas vidas. Vejam então quanto é importante nós desenvolvermos uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Meus irmãos, chegando ao final de mais uma aula, chegamos à conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará completamente executado. Então, meus irmãos, nessa segunda aula eu creio que foi bastante proveitosa, bastante rica em informações. Agradecemos a sua presença, agradecemos o seu acompanhamento, as suas orações, todo o apoio que você tem dado a nosso humilde trabalho. Infelizmente temos atrasado um pouquinho a publicação das lições, já é a segunda lição que nós não conseguimos publicar no domingo, mas vamos nos esforçar, meus irmãos, para que a próxima lição, no domingo, logo após o almoço, nós consigamos publicá-la no site, no YouTube, também as lições escritas ali no nosso site Estudantes da Bíblia. Para terminar, meus irmãos, no quarto trimestre de 99, nós temos uma lição que fala exatamente deste tema da Carta aos Efésios, escrita pelo pastor Elienay Cabral. Nós acabamos de publicar todas as 13 lições ali no nosso site Estudantes da Bíblia, de 99, quarto trimestre. Eu vou deixar o link para o sumário da revista, das lições da revista, aqui embaixo na descrição desse vídeo, e também vou deixar ali no nosso site Estudantes da Bíblia o link para o sumário, para os irmãos acessarem e usarem essas lições como subsídios para as suas ministrações. Nos ajude, meus irmãos, com as vossas orações, nos ajude com o seu clamor a Deus pelas nossas vidas, pois somos muito necessitados e dependentes de tudo isso. Se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo domingo. Que Deus vos abençoe, graça e paz.